Todo edital da prova de título MFC, um número grande de médicos aptos ao título, capazes de tirar o título, perdem essa oportunidade, não por não saber medicina de família, mas porque anexaram um documento errado, no campo errado, porque não se inscreveram da maneira certa. E na prova de título MFC, isso não tem segunda chance, não tem como corrigir depois. Então, nos próximos minutos, eu vou fazer a inscrição da prova de título 38 na tua frente, junto com você, tela compartilhada, use esse vídeo como um guia. Na hora que você for se inscrever, abra aí a plataforma de inscrição e vá fazendo junto comigo, passo a passo, campo por campo, e no fim você vai saber exatamente o que anexar em cada lugar e onde é que estão as armadilhas desse processo de inscrição, tá bem? Então, vou compartilhar a minha tela aqui. Então, as inscrições iniciaram no dia 1º de julho e vão até o dia 7 de agosto de 2026, às 18 horas. E tudo que você precisa saber sobre isso está nesse site, sbmfc.org.br/concurso atual, que é esse que está aqui aberto e vou mostrar para vocês. Aqui nesse site você consegue clicar nesse link para se inscrever, mas você também consegue checar o edital, checar as referências bibliográficas, checar quais são os itens que pontuam no currículo, checar como baixar o teu KNES, entrar num canal do WhatsApp da sociedade com as informações específicas para isso, calcular o teu tempo de experiência profissional e também ver todo o cronograma da prova, tá? O que é importante na primeira etapa, na hora que você clicar em inscreva-se, clicando aqui, você vai ser direcionado aqui para essa primeira etapa, etapa 1 de dados pessoais, esta daqui. O que é importante você saber nesse momento inicial da etapa 1? Coloque o teu nome completo do mesmo jeitinho que você quer que ele apareça no título, com todas as letras, porque é esse nome que a AMB vai imprimir ali no teu título. E coloque no login o e-mail que você utiliza, o e-mail que você abre uma vez por semana, que você dá uma olhada no spam. É preciso que você faça isso, porque ali vai chegar o manual do candidato, vai chegar o teu espelho de respostas, vai chegar o contato da AMB. Então, é nesse e-mail que você precisa ficar checando, e é esse e-mail que você precisa colocar aqui. E o endereço que você vai colocar aqui nos dados pessoais é o endereço para o qual a AMB vai enviar o seu certificado pelos correios, então tem que ser o endereço real, tá? Lembre-se que aqui você também vai colocar a sua senha, então anote essa senha em algum lugar seguro aí, porque você vai precisar utilizar essa senha, tá? Então vamos lá. Aqui você vai, a primeira etapa é essa aqui, dados pessoais, você vai colocar aqui todas as suas informações, eu coloquei aqui um CPF, um telefone aleatórios aqui para proteger os meus dados, você vai colocar aqui a tua senha, então, MedExperts 10, por exemplo, MedExperts 10, tem que ser a mesma senha nos dois campos, MedExperts 10. Você vai colocar o teu e-mail e confirmar, você vai colocar o endereço, aqui também coloquei um endereço fictício, ano de conclusão da tua graduação, instituição da graduação, teu CRM e a unidade federativa, né, o estado do teu CRM. E aqui tem uma informação importante, ó. Aqui você já precisa escolher a via de acesso, ou seja, qual pré-requisito você cumpre para fazer essa prova. Você tem que cumprir um desses 3 pré-requisitos. Você foi bolsista do Programa Médicos pelo Brasil, aí você vai clicar aqui. Se você fez residência em Medicina de Família e Comunidade, você vai clicar aqui. E se você atuou por mais de 4 anos, com 40 horas semanais na PS, você vai clicar aqui e vai passar para a próxima etapa. Eu vou colocar aqui o 48 meses para mostrar para vocês. Você clica em próxima etapa e ele vai seguir para a etapa 2, documentos homologação. Então, aqui, essa é a etapa dos documentos para homologar a sua inscrição. Nessa etapa 2, ó, documentos, homologação, você não está mandando documentos que pontuam para o currículo, você está mandando documentos para comprovar que você pode fazer a inscrição. Aqui tem que mandar a cópia do diploma da graduação, frente e verso, obrigatoriamente, em um único arquivo só, no mesmo PDF ali, e se você for formado no exterior, você precisa anexar aqui também a apostila de revalidação.
Aí aqui, ó, você vai anexar a carteira do CRM ou a cédula de identidade médica, ó. Carteira profissional do CRM ou cédula de identidade médica. Aqui muita gente erra e anexa o RG aqui, porque vê cédula de identidade, aí coloca o RG. Mas aqui nós estamos falando de carteira do CRM, que é aquele livreto, geralmente verde, né, aquele livretinho, ou a cédula de identidade, que é aquele cartão que vem com chip. Um dos dois, você escaneia aí, faz um PDF e coloca aqui. E aí precisa enviar aqui também a certidão ético-profissional de nada consta. Não é certidão negativa de débito, que comprova que você não está devendo para o CRM. Não é certidão de inscrição, que comprova que você está inscrito no CRM. Aqui é certidão ético-profissional, certidão de antecedentes éticos, certidão de que você nunca teve nenhuma infração ética, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar essas etapas aqui com vocês. Você vai colocar aqui o seu diploma de graduação, frente e verso, e aí aqui, ó, o arquivo precisa ser um arquivo com um nome simples, não pode ter caractere especial, não pode ter cedilha, acento, ponto, espaço, nada assim. É um arquivo assim, ó, diploma, tem que ser o nome do arquivo, tá? Eu já selecionei o arquivo aqui, se você está na dúvida de qual foi o arquivo que você enviou, você acha que enviou errado, você consegue clicar aqui em remover ou em visualizar arquivo enviado, que ele vai abrir o PDF do arquivo que você colocou. Cópia da carteira profissional do CRM, que é o livreto, ou da cédula de identidade, que é o cartãozinho com chip, tá? Então, coloque aqui, clique em escolher arquivo e acha o teu arquivo, e certidão ético-profissional. Como é que eu emito, professor, a minha certidão ético-profissional? Entra lá no site do CFM, esse aqui, ó, vai em CRM virtual, aí você acessa o CRM virtual do teu estado, então eu estou na minha aqui, e aí tem um lugar aqui, ó, esse é o do Ceará, onde eu atuo. Cada CRM tem seu CRM virtual diferente. Na maioria deles você consegue emitir por aqui. Então, no do Ceará tem aqui, ó, emissão de certidões e certificados, e aí tem, ó, certidão negativa de débitos, não é essa. Certidão de inscrição, não é essa. É certidão de antecedentes éticos. E aí ele vai emitir aqui a tua certidão. No meu ele saiu aqui porque eu já estou aqui há muito tempo, mas no site do CRM virtual você consegue emitir a tua certidão ético-profissional e aí você anexa ela aqui, tá? Se você é associado à AMB ou à Sociedade Brasileira de MFC, você consegue ter desconto na hora do pagamento. Então, você já seleciona aqui, se for a AMB, você anexa o comprovante de adimplência, se for a sociedade, ele já reconhece pelo próprio sistema. E se você for preceptor em um programa de residência de MFC, você também consegue anexar aqui e consegue um desconto de 20% na inscrição, tá? Eu vou colocar nenhuma aqui para seguir. E aí aqui, ó, esse é o momento onde você precisa comprovar o teu requisito. Ou seja, aqui, ó, ele já está bloqueado para mim nesse campo, porque eu já selecionei no campo anterior qual era o meu pré-requisito. Se você tem dúvida de quais são os pré-requisitos, você pode clicar aqui para selecionar. Mas você precisa cumprir um desses 3 pré-requisitos, ou ter concluído a residência médica em medicina de família e comunidade, ou ter sido bolsista do programa Médicos pelo Brasil e ter concluído todas as etapas do curso de especialização, ou ter atuado na APS pelo dobro do tempo da residência médica, ou seja, por 48 meses com 40 horas semanais, pelo menos. E aqui é importante, ó, programa Mais Médicos pelo Brasil não são a mesma coisa do que o PMPB, que é o Médicos pelo Brasil, programa da antiga ADAPS, atual AGSUS. Então, não anexe aqui certificado do Mais Médicos para o Brasil. Se você é do Mais Médicos ou do Mais Médicos para o Brasil, não interessa nesse momento. O Mais Médicos ou Mais Médicos para o Brasil não tem relação com a prova de título. O único programa que pode servir como um pré-requisito aqui é o programa Médicos pelo Brasil. E aí, se esse é o teu caso, se você foi bolsista do Médicos pelo Brasil, você anexa aqui o teu comprovante, tá? Aqui, como eu já havia assinalado aqui na etapa 1, dados pessoais, que o meu requisito é ter tido tempo de experiência profissional, aqui eu preciso comprovar isso. Eu posso fazer isso por meio do envio do CNES, ou eu posso fazer isso por meio do envio de uma declaração, ou das duas coisas juntos. Então, o CNES é o mais comum. Aí você vai selecionar aqui CNES,
E se você tem dúvidas de como ver o teu Kines, você clica aqui, ó, e vai abrir esse arquivo. Tem uma orientação específica, bem direitinho, de como acessar o teu Kines. Então, você vai clicar aqui nesse link, e aí ele vai te direcionar para essa página do Kines. E aí você vai digitar aqui o teu CPF ou o teu nome. Eu digitei o meu nome aqui. E aí o tutorial está dizendo, ó, clique nesse botão que tem 3 risquinhos. Eu vou clicar aqui no botão que tem 3 risquinhos. Aí ele fala, ó, desça até o final da página e clique no botão exportar CSV. É isso que eu vou fazer. Eu desço até o final da página, clico em exportar CSV. Aí ele baixou aqui o arquivo do Kines. E é esse o arquivo que você vai anexar aqui. Só que tem um problema, que o arquivo do Kines, ele sai com um nome cheio de traços e pontos, e como eu expliquei, você não consegue submeter aqui arquivos com traços e pontos, então você precisa renomear o arquivo aqui, tirando todos os pontos, traços, espaços entre as palavras, caracteres, cedilha, acento, tá? E aí aqui você vai anexar o teu Kines. Então, cliquei aqui em Kines, vou anexar aqui o meu Kines, pronto, ele está aqui. Se você tem algum tempo de atuação que não está no Kines, ou que está errado no Kines, que ainda não entrou no Kines, você vai precisar anexar aqui uma declaração, dizendo exatamente como está no edital, declaração. Deixa eu me achar aqui um segundo. Pronto, encontrei. Ó. Então, está no edital, no item E.3.3.2, que se você não conseguir comprovar pelo Kines, você faz uma declaração. Essa declaração tem que dizer que você trabalhou na APS, desempenhando as funções de MFC, em papel timbrado, com a identificação e assinatura de quem for assinar, contendo período, ou seja, de 1º de janeiro de 2019 a 7 de julho de 2026, e a carga horária durante 40 horas semanais, como, aí vai dizer a sua função, como médico da estratégia de saúde da família, unicamente no cenário da APS, então atendendo pessoas de todas as idades, na atenção primária à saúde, numa estratégia de saúde da família, tá? Então, se for o teu caso, se você precisar de uma declaração, você clica aqui em declaração e vem aqui e adiciona aí um arquivo com a tua declaração. Eu anexei o meu diploma aqui só como exemplo. Aí você precisa assinalar esses três quadradinhos para poder seguir para a próxima etapa, tá? Então, nome dos arquivos sempre sem espaço entre as palavras, sem acento, sem cedilha. Então, deixa o nome dos arquivos tipo assim, ó, certidão ética, e não assim, cheio de acentos, espaços, tá bem? E aí, o Kines é um arquivo que você vai anexar ele do jeitinho que você baixar ali, clicando aqui em exportar CSV. A única coisa que você vai fazer é renomear o arquivo, mas você não pode alterar o arquivo, excluir linhas, editar a planilha, não pode fazer isso. Tem que baixar do jeitinho que aparece lá no Kines, tá? E aí você segue para a etapa 3, que é a etapa de grade curricular. Então, aqui na grade curricular é que você vai anexar documentos que vão pontuar no teu currículo, mas é importante entender isso. Se você anexou o documento, mas não declarou o número de títulos que pontuam naquele item, então aqui tem, ó, o comprovante do documento e o número de títulos. E você vir aqui, colocar um arquivo aqui, ó, coloquei aqui, ó, mas você não preencher aqui esse quadradinho com a quantidade de itens, isso não vai ser pontuado. E da mesma forma, o contrário, se você vir aqui, preencher o quadradinho e não enviar o arquivo, isso não vai ser pontuado. Então, é importante você fazer as duas coisas em todas as linhas que você for anexar alguma coisa, tá? Se deixar em branco, vale 0, ok? Um arquivo por linha. Se tem algum item que você tem vários certificados, então, digamos que você vai anexar, por exemplo, aqui, ó, cursos de aperfeiçoamento que você fez. Aí, aqui tem um máximo de 6 cursos nesse item. Você tem 6 certificados. Você precisa unir todos os certificados no mesmo PDF. Ah, professor, eu sou meio leigo, como é que eu faço isso? Vem aqui no Google e coloca, ó, unir PDF. Aí vai aparecer aqui várias ferramentas aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó.
juntar arquivos PDF. Aí você seleciona os vários arquivos que você quer juntar. Eu selecionei 4 aqui, por exemplo, eu botei eles aqui, eu consigo reorganizá-los aqui, ó, qual que eu quero por primeiro, qual que eu quero por último. Clico em juntar PDF e aí ele me deu um PDF com todos os arquivos combinados. Então, isso é uma ferramenta de você juntar todos eles em um mesmo PDF, tá? Então, seguindo para a etapa 3, que é a grade curricular, aqui é onde você vai anexar os documentos que vão pontuar no teu currículo. Então, se você já colocou um documento que você acha que pontua no currículo, por exemplo, o teu curso de especialização do Programa Médicos pelo Brasil, ou o teu tempo de atuação no Kines, mas você os colocou aqui, ó, na etapa 2, documentos de homologação, se você não os colocar também aqui na grade curricular, eles não vão pontuar, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Só serão pontuados documentos que você colocar aqui, tá? Só pontuam documentos que comprovam itens que foram realizados depois da tua graduação, e aí você precisa colocar uma unidade para cada título. Então, aqui você precisa colocar o número de títulos de cada item e aí anexar um documento. Então, por exemplo, se você tem, eu falei dos cursos aqui, né, do item 6B. Se você tem 6 cursos, você vem aqui e digita o número 6 e aqui você anexa o PDF com todos os cursos. Se você tem aqui nesse teu comprovante aqui, você anexou, se você tem 6 cursos, mas você vir aqui e digitar só 3, só vai pontuar 3. Então, é você que precisa preencher a sua grade curricular corretamente, e conforme você vai alterando aqui, ó, ele já vai calculando aqui qual é a tua pontuação curricular de cada item e calculando lá no final, tá? Então, é importante que você preencha isso aqui bem direitinho para não perder ponto, ok? E aí, uma coisa que muita gente perde ponto aqui é no item 2. O que é o item 2 aqui da etapa 3? É a tua experiência profissional, que é o que muitos de vocês têm pontuação de currículo, porque trabalharam na APS por muito tempo. 40 horas semanais, ou 30, ou 20, tudo isso pontua, tá? O que é que você vai anexar aqui? Ou o teu KNES, ou a declaração, os mesmos que você havia anexado aqui na etapa documentos homologação. E aí, como aqui você precisa enviar um único arquivo, se você tem KNES e declaração, você precisa juntá-los em um único arquivo, da mesma forma como eu falei com alguma ferramenta desse tipo. Aqui, se for o caso, o KNES pode, portanto, ir junto com a declaração em um PDF. Ele não precisa obrigatoriamente ir em formato CSV, em formato Excel, em formato de planilha, tá? Então, aqui tem muita gente que perde ponto, por quê? Porque, como vocês sabem, os primeiros 8 semestres, os primeiros 4 anos trabalhados, eles são descartados de acordo com o edital. Eles não contam ponto, só conta ponto a partir do 9º semestre. Só que aqui você vai colocar a quantidade de semestres que você trabalhou. Então, ó, não digite a quantidade de semestres já descontado, digite a quantidade total. O sistema é que vai descontar 8 automaticamente, tá? Então, vou exemplificar isso aqui para vocês, ó. Se eu tenho, por exemplo, 8 semestres trabalhados, ele vai me dizer aqui, ó, que a minha pontuação é 0. Se eu tenho 9, ele vai me dizer que minha pontuação é 0,5, 10, 1 e assim por diante. Então, se você tem, por exemplo, 14 anos trabalhados, 28 semestres, aí você atinge a pontuação máxima, que é 10 nessa categoria. Então, aqui, se você colocar, digamos que você tenha, por exemplo, 16 semestres, aí você entende aqui, ó, os primeiros 8 semestres são descartados, então eu vou colocar aqui 8. Não, você está fazendo errado, você vai ficar com 0 pontos. Você precisa colocar aqui a quantidade total de semestres trabalhados. E aí, é claro, né? Anexar aqui o comprovante. Se você, em alguns semestres, trabalhou uma carga horária diferente, você pode preencher nessas várias linhas aqui, desde que você anexe o arquivo em cada uma delas, tá? Então, isso é importante, e anexar o comprovante em cada linha preenchida, ok? E aí, lembrem-se, documentos que você anexou na etapa 2, por exemplo, após do Programa Médicos pelo Brasil, o KNES,
para que pontue na prova, precisam ser anexados aqui novamente, tá bem? Não conte que se estiver lá vai somar pontos. Uma boa forma de aumentar a pontuação curricular em até 1,5 pontos é fazendo cursos de aperfeiçoamento e atualização. Nós já temos aqui para os nossos alunos o guia de cursos gratuitos que pontuam no currículo. Então, ainda dá tempo de você fazer uns cursos online aí da UnaSUS, da AvaSUS, do Conasems, de plataformas desse tipo, e somar pontinhos a mais aqui no teu currículo, tá? Então, aqui não tem muito segredo, você vai anexar aqui todos os seus documentos e preencher isso aqui com cuidado. Se você passou pela nossa mentoria de currículo, se você passou pela nossa mentoria, se você é nosso aluno, você já recebeu no teu e-mail ou vai receber em algum momento a resposta da nossa mentoria te dizendo exatamente qual é a sua pontuação estimada, quais são os itens em que você pontua. Então, essa aluna aqui, por exemplo, a pontuação estimada dela é de 3,2 pontos. E no item 6, que são os cursos, ela tem só 0,2 pontos. Então, vale a pena ela tentar aumentar essa pontuação aqui, fazendo cursos para somar mais 0,8 pontos, pelo menos, para chegar em 4 pontos, somar um pontinho a mais na prova. E aí, na sua mentoria de currículo, você vai receber a nossa estimativa de pontuação com as nossas orientações e também vai receber quais exatamente são os teus certificados que você deve anexar na tua grade curricular, tá? Quando você preenche aqui, lá no final ele já te diz exatamente qual é a tua pontuação estimada, tá? Aí você marca aqui, declaro que li atentamente, revisei atentamente, e aí você pode seguir para a próxima etapa, tá? Deixa eu colocar alguma coisinha aqui, senão ele não vai me deixar prosseguir. E aí, por fim, você chega à etapa 4, que é a etapa de pagamento. E aí aqui, só para lembrar, que o valor total do pagamento é de R$ 1.700, mas caso você se associe à Sociedade Brasileira de MFC, você vai pagar ali uma anuidade no valor de R$ 480, e aí a tua inscrição vai cair para 1.050. Então, é uma forma de economizar aí algum dinheirinho, tá? Então, na hora de fazer a tua inscrição, lá em dados pessoais, você já assinalou se é associado de alguma ou não. Se você quer alterar, você pode só clicar aqui em dados pessoais e voltar. E aqui você vai escolher a tua forma de pagamento. E aí ele vai gerar a emissão do boleto e você conclui o cadastro. Eu vou colocar como Pix aqui e vou concluir o cadastro para ver qual é a tela que vai aparecer para mim ao final da inscrição. Lembrando que se você, ao clicar em concluir cadastro, a sua inscrição só passa a existir quando o pagamento for confirmado. Então, pagar não homologa a inscrição. A homologação vai ser feita depois que os teus documentos da etapa 2, documentos de homologação, forem avaliados e aprovados. Isso vai sair dia 11 de setembro, tá? E aqui é importante entender que a taxa paga, ela não volta se você desistir, se você enviou o documento errado, a tua inscrição não foi homologada, você preencheu errado, a taxa paga não é devolvida por eles, tá? Agora, é claro, a partir do momento que você começou a tua inscrição aqui, você pode voltar depois. Lembrei que eu errei um certo lugar ali da minha inscrição, eu quero ajustar aqui a minha etapa 2, envio de documentos de homologação, você ainda consegue ajustar isso, tá? Na área de inscrição. Então, se a qualquer momento você precisar editar alguma coisa, enviar um documento que você esqueceu, é só clicar aqui em editar cadastro, e aí você consegue ajustar aqui algum item. É claro, isso desde que você faça isso antes do término das inscrições, dia 7/8, tá? Então, terminando as inscrições, até dia 7/8, às 18 horas, você consegue, então, editar informações, ajustar documentos, e esse é a data limite. Aí, o resultado preliminar da homologação sai lá em dia 11 de setembro, você tem aí 4 dias para abrir um recurso, e o resultado definitivo, você vai saber, estou apto a fazer a prova, vou fazer a prova ou não, sai dia 21 de setembro. Nesse período começa
o pré-teste, que vai chegar no e-mail que vocês cadastraram ali todas as orientações para fazer o pré-teste, e aí, dia 8 de novembro, é o grande dia da nossa prova, tá? Então, lembrando que, se você anexar alguma coisa errado, se faltar um documento, esse período de recurso contra a não homologação não é momento de enviar documento novo. Você só pode contestar a decisão de algum documento que você já enviou que não foi aprovado, mas não dá para falar, ah, não, desculpa, eu esqueci de enviar o documento, então aqui vai o documento, tá? E outra coisa, você precisa conferir exatamente quais são os requisitos para fazer a prova do ponto de vista de dispositivo, de notebook. Então, aqui no edital tem, ó, 9.6, no item 9.6, todos os equipamentos necessários para a execução da prova. Já é hora de, se você não tem algum desses requisitos aqui, você ir atrás. Se você, por exemplo, não tem um notebook, você só tem um computador de mesa, você precisa ir atrás de um notebook para fazer a prova. Tem que ter câmera, tem que ter microfone, tá? Tem que ter caixa de som integrada ou externa, algum amplificador. Então, tudo isso você precisa já ver agora, porque se você não conseguir fazer a prova, eles não vão devolver a taxa de inscrição, tá? E aí, por fim, daqui a alguns meses, quando você for aprovado, você ainda vai precisar pagar outra taxa, que é a taxa de emissão do título, taxa paga à AMB, tá bem? Então, para finalizar, não pague sem conferir se você está apto, porque a taxa não vai voltar para você se a inscrição não for homologada. Se você tem dúvida se está apto a fazer a prova ou não, chama alguém da nossa equipe que a gente pode te ajudar. Outro erro comum, mandar RG no lugar da carteira do CRM. Ou então mandar a certidão, outra certidão que não a certidão ético-profissional, no lugar dessa certidão de nada consta ou de antecedentes éticos, tá? Anexar documento no campo errado. Então, você mandou o curso de 40 horas aula, só que você mandou no campo de curso de 120 horas. Não tem como corrigir, ele não vai ser aprovado, tá? Ou então, declarar um número de títulos ali, dizer que você tem 3 cursos, mas não anexar bem o documento, ou o contrário. E outro erro, deixar para o último dia. Isso aqui já é uma parte do processo seletivo. É tão difícil se inscrever, é cheio de detalhes, isso já é parte do processo seletivo. Quem deixa para o último dia vai perceber no último dia que está faltando documento, vai bugar a internet e vai perder a chance de fazer a prova. Então, se inscreva desde já, depois você ainda tem até o dia 7 de agosto para revisar, beleza? Espero que com esse guia eu tenha conseguido ajudá-los aí a se inscrever, tá? E inscreva-se cedo, né? A parte da inscrição aí exige um tempinho, você precisa separar aí uma horinha para se inscrever, para juntar todos os teus documentos, beleza? A taxa de aprovação nessa prova é baixa. É preciso se inscrever direitinho, começar desde já os seus estudos e não correr o risco de perder ponto porque preencheu alguma coisa errada no currículo, beleza? Nós estamos aqui no nosso grupo de alunos para apoiá-los. Se vocês tiverem dúvidas, podem nos acionar, que a gente está sempre ajudando vocês com os detalhes da inscrição, tá bom? Um abraço, bons estudos.